Esta semana surgiu uma história em Israel que, em circunstâncias normais, teria dominado as manchetes por meses. Ela veio à tona no Hanukkah, após um massacre, enquanto o mundo judaico ainda se recuperava de outro ataque brutal. Desta vez, numa celebração pública do Hanukkah na Austrália, onde 15 judeus, entre eles uma criança e um sobrevivente do Holocausto, foram mortos. Em Jerusalém, outra história se desenrolava silenciosamente, talvez sem que você percebesse. A Suprema Corte de Israel decidiu que o governo não pode remover sua procuradora-geral, pelo menos da maneira como tem tentado fazer. Isso mantém uma funcionária não eleita no poder, mesmo em conflito aberto e constante com o governo que serve. O que aconteceu na Austrália e o que aconteceu em Jerusalém são histórias bem diferentes, mas uma tem influência sobre a outra. Veja, a força interna de Israel e a segurança dos judeus no mundo são inseparáveis. Hoje vou explicar o que essa decisão significa e por que ela é importante, muito além das fronteiras de Israel. Eu sou Alaina Maisel Diamant, diretora executiva do Fórum Israelense de Direito e Liberdade, e esta é a Lei Básica. Agora, a maior parte do programa de hoje é sobre o mundo judaico além de Israel, após o ataque terrorista que abalou tantas pessoas profundamente. Mas precisamos começar e terminar em Jerusalém. A Suprema Corte de Israel decidiu esta semana que a tentativa do governo, que já durava meses, de demitir sua procuradora-geral, sofreu de falhas processuais e, portanto, deve ser anulada. Agora, o resultado é que a Procuradora-Geral de Israel, a autoridade não eleita mais poderosa de todo o mundo democrático ocidental, permanece no cargo, exercendo um enorme controle sobre as políticas, apesar de profundas diferenças políticas e até mesmo inimizade aberta entre ela e o governo que deveria servir. Então, vamos voltar a falar sobre por que isso importa, mas antes precisamos encarar o momento em que essa decisão chega. Porque entramos no Hanukkah, um festival de luz, soberania restaurada e autodeterminação judaica sob um manto de luto. 15 pessoas assassinadas em Bondi Beach, com muitas outras feridas. Eram judeus de todos os estilos de vida, reunidos para celebrar um feriado de orgulho judaico, e foi por isso que foram alvo desse ataque. A resposta foi imediata. Brad Stevens escreveu na imprensa mundial que isso é a globalização da intifada. Daniele Pletka expôs anos de complacência do governo australiano. Peter Kurdi, no Wall Street Journal, descreveu medidas concretas que a Austrália deve finalmente tomar para enfrentar esse perigo. Abe Greenwald escreveu na Commentary sobre raiva, determinação e identidade judaica desafiante. David Suiza fez uma observação incômoda, que os mesmos países ocidentais que tanto condenaram Israel em sua condução de uma guerra defensiva deveriam aprender que ele não é uma exceção, mas sim um modelo para enfrentar as mesmas forças radicais que ameaçam tanto as comunidades judaicas quanto a ordem ocidental. E por fim, neste passeio literário, Liel Leibovitz, da Tablet, nos lembrou que os judeus se reergueram repetidas vezes do lixo da história, enquanto aqueles que vieram contra nós não resistiram. Sim, aqueles que vieram contra nós ficaram para trás, escorregando para, ou já envolvidos pela irrelevância histórica. Aqui estamos nós novamente, eles vêm atrás de nós. Em Bondi Beach, no Hanukkah, em Manchester, no Yom Kippur, com o lança-chamas no Colorado, fora de sinagogas nos Estados Unidos da América e, claro, em 7 de outubro de 2023, perto de Gaza, em Israel. Mas esses são apenas os horrores mais visíveis. No Ocidente, comunidades judaicas redescobrem como o chão pode sumir rapidamente sob seus pés. Agora, a resiliência importa, e é sobre isso que muitas pessoas têm falado, mas é uma estratégia posterior. O que mais me preocupa é como responder aos perigos que agora surgiram violentamente. Vamos encarar a realidade. No Reino Unido, quase 4.300 incidentes antissemitas foram registrados em 2023, quase 3 vezes mais do que no ano anterior. Em 2024, os números seguiram muito altos. Na Alemanha, crimes antissemitas dobraram de 2022 para 2023 e cresceram ainda mais em 2024. Na França, 2024 marcou o maior nível de ataques violentos em mais de uma década. Nos Estados Unidos da América, dados do Departamento Federal de Polícia indicam que judeus foram alvo de 69% dos crimes de ódio religiosos em 2024.
Isso é impressionante, já que eles representam cerca de 2,4% da população dos Estados Unidos. Bondi Beach faz parte de mais de um ano de crescentes ataques na Austrália, incluindo incêndios em sinagogas, tumultos e manifestações que pedem globalizar a intifada e a morte das forças de defesa de Israel. Isso não é episódico, é persistente e global. Nesse contexto, devem ser consideradas a estabilidade interna de Israel e sua responsabilidade com judeus no mundo. Chanukah é um dos feriados judaicos mais conhecidos. Ela, é claro, coincide mais ou menos com o Natal, com luzes e celebrações por todo o Ocidente. Em Israel, os dias curtos de inverno trazem a correria para acender as velas juntos em casa. Então, só para você saber, se você estiver aqui e ainda estiver trabalhando o dia inteiro durante o Chanukah, os israelenses vão te achar uma freira. Isso significa bobo, não a pessoa que está fritando as latkes. Mas Chanukah não é exatamente uma história aconchegante, né? Foi uma luta por soberania legal, cultural e política. O feriado celebra a derrota do Império Seleucida, a retomada do domínio judaico na Judéia e a rededicação do nosso templo. Mas também foi uma guerra contra colaboradores internos que haviam abraçado a assimilação. Agora, o milagre do azeite, contado no Talmud, é importante, claro, mas ficar apenas nisso faz com que a gente perca o alerta sobre as consequências dessa história. Os Hashmonaim restauram a soberania judaica, mas depois o conflito interno volta. A autoridade é contestada, a lei disputada e as facções se endurecem. Quando Roma chega um século depois, herda uma política fraturada. Assim, o Chanukah celebra a soberania, a identidade judaica e a coragem. A história mostra como brigas internas nos tornam vulneráveis. Agora, Israel se entende como a pátria do povo judeu, não apenas para aqueles que vivem aqui, mas para judeus em todo lugar. E para nós, não é retórica, é uma realidade operacional. De Entebbe às operações Moisés e Salomão, aos resgates de judeus do Iraque, Marrocos, União Soviética e Síria. Israel agiu quando os judeus estavam em risco. Hoje, a inteligência israelense compartilha informações no mundo todo para desmantelar redes terroristas que ameaçam comunidades judaicas e países aliados. Elas já haviam feito isso anteriormente na Austrália, aliás, e relatos sugerem que Israel agora vai ajudar a determinar se agentes estatais estiveram envolvidos no ataque em Bondi Beach. Agora, a questão é que Israel sabe como detectar perigo físico, muitas vezes sabe como responder a ele. Mas também temos outra tarefa, diante de grandes desafios, tanto para nós quanto para nossos irmãos e irmãs no exterior, em um mundo de pressão constante sobre a vida judaica. Israel precisa projetar estabilidade, legitimidade, confiança e deve levar a sério seu papel como lar do povo judeu. E isso vai além do trabalho incrível, heróico e extraordinário que realiza no campo da segurança física. E é aí que a decisão da Procuradora-Geral se torna mais uma peça de um quebra-cabeça existencial e não simplesmente uma decisão técnica. Alguns dirão que este caso é só sobre procedimento. Eu discordo, mas vamos aprofundar isso em episódios futuros. Por enquanto, deixe-me sugerir que, no fundo, este caso é sobre poder, política e cultura. Veja bem, ao longo de décadas, o tribunal transformou o Procurador-Geral em uma autoridade singular. Conselheira jurídica, promotora, reguladora de fato e detentora de veto sobre o governo eleito. Essa autoridade pode bloquear ações do executivo e dificultar a legislação. Decide se a posição do governo pode sequer ser defendida em tribunal e processa as próprias autoridades que ela assessora. Agora, o governo tentou por quase um ano removê-la e falhou novamente esta semana. Existem argumentos jurídicos a serem apresentados de todos os lados e nós vamos abordá-los em um episódio futuro. Mas no Hanukkah e depois da Praia Bandi, eu vou dizer, esta democracia não pode funcionar indefinidamente desse jeito. Neste momento, o governo não pode governar plenamente. A Procuradora-Geral não pode ser removida novamente, pelo menos por enquanto, e mais confrontos de poder e instabilidade estão por vir. Mas Israel não é apenas mais uma democracia. Do povo, pelo povo, para o povo. Significa algo diferente? Quando você é o único Estado judeu, devemos isso a nós mesmos e aos judeus em todo o mundo. Tornar Israel forte, estável e próspero. Deve ser um lar escolhido livremente, e não apenas um refúgio de último recurso. O que precisamos agora é de responsabilidade política, parceria e liderança na Knesset.
A Knesset deve agir em conjunto para enfrentar a questão da Procuradora-Geral e outras questões difíceis. Agora, uma proposta séria sobre essa questão, que já foi apoiada tanto pela esquerda quanto pela direita, pode ser dividir o gabinete da Procuradora-Geral, separando funções de assessoria e acusação, e deixando a instituição menos poderosa do que é hoje, sem seu conflito de interesses interno e inerente. Mas essa não é a única solução nem o único problema. A questão é que esse acordo refletiria o tipo de compromisso necessário para essa e outras questões importantes. E o Knesset é onde o desacordo deve ser aprimorado por meio do debate e da negociação, da responsabilidade e, ocasionalmente, da autocontenção de ambos os lados. Restaurar a parceria ali é fundamental para a estabilidade de Israel e, no fim, para a segurança dos judeus globalmente, certo? Então vamos encerrar falando sobre o Chanukah. Chanukah nos oferece metáforas de chama para interpretar a realidade, muitas já aplicadas à história de Bondi Beach. A luz, é claro, a luz da solidariedade e da clareza moral demonstrada por tantos após essa tragédia. Faróis civilizacionais brilhando intensamente contra as forças do mal mais sombrio. A fogo, simbolizando resistência, autodefesa e a busca por quem deseja prejudicar os judeus e seus apoiadores. Mais uma para nós em Israel. Um fósforo acende porque, quando é riscado, o atrito gera calor, e o calor impulsiona uma reação química, produzindo fogo. Então, o atrito em si não é o perigo. É necessário. A democracia israelense, como qualquer outra, é repleta disso e deve ser. Todos temos necessidades, visões e ideais distintos, e o atrito dentro de certos limites é necessário e saudável quando gera algo bom. A questão é se isso produz uma luz duradoura e acolhedora, ou se o fogo cresce descontroladamente, consumindo instituições e a confiança, e esse é um custo que não podemos arcar. Quero deixar claro, o programa não pede que judeus deixem o Ocidente nem rejeita a civilização ocidental, que incorpora a sabedoria e moralidade da tradição judaica. Como americana, sou profundamente grata aos Estados Unidos por suas liberdades, seu povo e oportunidades. A valorização do empreendedorismo e das conquistas, o incentivo a um tipo único de generosidade e tolerância, e muito, muito mais. Devemos encarar este momento com seriedade, pois os judeus estão em perigo e isso exige várias respostas. Judeus e aliados devem lutar como se suas vidas e o Ocidente dependessem disso, pois de fato dependem. Mas aqui em Israel, nossa responsabilidade adicional é garantir que nosso Estado seja tanto um lar quanto uma terra. É hora de colocarmos nossa casa em ordem enquanto lamentamos as perdas em Bondi Beach. Vamos também nos alegrar e tirar coragem da vitória que o Chanukah representa e aprender as lições do dia seguinte. Nesse espírito, desejo a todos vocês um Chanukah Sameach, um feliz Chanukah.